Meus amados, que a graça e a paz do bom Deus seja com todos. Amém? Nossas crianças irão acompanhar a professora Jéssica. Os meninos até 9 anos acompanham a professora Jéssica. Você que vai nos acompanhar pela internet também, seja muito bem-vindo. Deus abençoe e fale no seu coração através da palavra dele. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth capítulo 4. Ruth capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Ruth está antes do primeiro livro de Samuel. Ruth, capítulo de número 4. Ruth, capítulo de número 4. Vamos ler os 12 versículos primeiros do capítulo 4. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaro-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu as há de valorosamente em Efrata, e faze-te
nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar? Grandioso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas perante o Senhor e mais uma vez rogar ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, Deus, e que o Senhor nos transforme por meio dela, Pai. Tudo isso para a glória, louvor e honra do teu nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesta noite nós iremos tratar sobre a vida de dois homens que nós lemos aqui e vimos aqui nesse texto. Nós veremos que são duas posturas diferentes, são dois homens diferentes, né? E eu quero então pensar com vocês nesses dois nomes que aparecem aqui, ou pelo menos esses dois personagens que aparecem aqui nessa narrativa. E o livro de Ruth nos ensina algumas lições. E eu quero destacar pelo menos 4 lições que o livro nos apresenta. A primeira delas é a providência carrancuda que revela uma face sorridente. Em outras palavras, o livro começa numa tristeza, num cenário de morte, mas no final ele está terminando com alegria e com vida. Então, a providência carrancuda, ou seja, o cenário trágico, difícil, se transforma em vida e alegria. Essa é uma lição que a gente aprende no livro de Ruth. Uma segunda lição que a gente aprende aqui, e que conseguimos enxergar no livro, é que as impossibilidades humanas tornam-se realidade pela ação divina. Em outras palavras, tudo que ao homem é impossível e ele se torna impotente, para Deus não há impossíveis. Deus pode tornar realidade aquilo que é impossível. Essa é uma lição que a gente também aprende no livro de Ruth. Uma terceira lição que a gente aprende no livro de Ruth é que o fim da linha, na perspectiva humana, pode ser começo de uma linda história traçada por Deus. Num tempo perigoso e difícil como o nosso, né? Em que a gente está disperso e que a gente está sofrendo. É interessante pensar nisso. Vou repetir. O que é fim da linha, na perspectiva, ou seja, na visão, na ótica humana, pode ser o começo de uma linda história traçada por Deus. Quando você olha para o livro de Ruth, você percebe isso. Você vê aqui no capítulo 1, nos versículos de 1 a 6, uma família sair da cidade e morar no outro distante. Quando chega lá, morre pai, irmão e outro irmão. Ou seja, fica uma mulher viúva e seus 2 filhos. Fim de história, né? Acabou. E a Ruth, a Noemi interpreta dessa maneira. Ela volta cabisbaixa. Capítulo 2 você vai observar isso. Ela volta cabisbaixa, fala: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Fim da história. Fim da perspectiva. Mas ao desenrolar do livro, nós vamos perceber Deus agindo e Deus reconstruindo a história por meio de Ruth e principalmente de Boaz. A figura mais proeminente dentro desse livro aí não é a Ruth propriamente, é Boaz. Deus reconstrói a história dessa família destruída por meio desse homem chamado Boaz. Uma última lição que a gente pode destacar, lendo todo o livro de Ruth, é que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Vou repetir, porque vem a calhar com os nossos dias, tá?
nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. E é importante falar isso para a nossa nação hoje. Nós vivemos momentos para nós que foram gloriosos como nação. Foi ou não foi? Eu posso olhar pelo meu entendimento, há 10 anos atrás, eu nunca pensei que o meu país ia chegar nesse momento de recessão, de menos 2% em PIB e de projeção para o próximo semestre de 1,6% a menos de crescimento. 10 anos atrás eu não podia imaginar que seria acontecer com o meu país. Nenhum sucesso é final. Mas também essa derrota com a qual nós estamos atravessando com ela não pode ser fatal. Eu tive essa semana aula com um professor europeu e a gente conversando sobre a Europa e pensando em algumas coisas na Europa, ele falou um negócio que me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte: olha, crise na Europa, o europeu encara a crise com tranquilidade, não é tristeza, não desespera, porque tem 3.000 anos que ele lida com crise. Então, quando vocês, ou nós brasileiros, estão aqui desesperados e achando que acabou tudo, nós entramos nessa crise e nós estamos saindo dela e, assim, nós controlamos as nossas vidas, mas nós não entramos em desespero, porque nenhuma derrota é final. A única derrota final para o ser humano é morte, sem Cristo. Tá? Então são 4 lições muito claras no livro de Ruth. E o capítulo 4, então, nos apresenta 2 temas destacáveis e que eu quero pensar com vocês então nesta noite. Pensando aqui no casamento final e na aliança, mas principalmente aqui no casamento final. Vamos me ater aqui até por causa do fim do mês aí, que todo mundo titula como mês da família, que é o mês de maio. E eu quero ver então sobre esses 2 homens. O tema então é 2 homens, 2 posturas diferentes. Tá? Eu vou começar por um que não nos é dito o nome dele, o senhor fulano. Vou chamar ele de o senhor fulano. Tá? Que está aí no versículo de número 1. Olha lá. Parece o primeiro, que é Boaz. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então lhe disse: ó fulano. Então eu vou chamar aqui então ele de o senhor fulano. E o senhor fulano é representante de uma situação muito interessante que eu queria pensar com você nessa noite. Que ele é representante do egoísmo humano. O senhor fulano, ele é representante do egoísmo humano. Vamos entender por que o senhor fulano de tal é representante então do egoísmo. Esse nome, dado ao homem que era parente de Elimeleque, esposo de Noemi, sogra de Ruth, é aplicado aqui, porque ele foi abordado ali no portão da cidade, e nos mostra aqui então que Boaz chega, encontra o senhor fulano e falou: fulano, vem cá, você é parente de Elimeleque. Vou explicar isso para vocês. No templo de Israel existia um sistema chamado levirato. O levirato, quando o marido deixava a mulher viúva, o parente mais próximo tinha que casar com a viúva e suscitar a descendência, ou seja, continuar a linhagem daquela mulher, certo? Daquela família. Então ressuscitar o nome do marido que morreu, ok? Então o senhor fulano era parente de Elimeleque e Boaz também. Na escala, o senhor fulano era primeiro. Então ele tinha que, se tinha alguém que tinha prioridade para poder casar com a Ruth, ressuscitar a família, a descendência de Elimeleque, era o senhor fulano de tal. Tá? Então essa é a ideia. Então as transações legais aconteciam normalmente no portão da cidade, que é onde Boaz está, Lá nesse portão, o fulano ia passando e falou: fulano, vem cá, eu quero resolver um negócio com você hoje. E eles se assentam, e ali então começa a transação legal, que é muito parecido com o nosso hoje, só que a gente faz no Ministério Público, As transações legais, entra cartório, aquela coisa toda,
lá era no portão da cidade. Eles sentavam lá e organizavam os negócios no portão da cidade, que era o local escolhido para negociação. Bom, por que fulano de tal? Eu fui procurar, fui estudar, né? Por que o escritor se refere aqui à expressão no hebraico é Peloni Almoni, ou seja, fulano e fulano ou tal e tal. O autor de Ruth escreve desse jeito, ele não revela o nome do cara, né? Peloni Almoni, fulano tal e tal. Eu fui lá atrás, por que ele escreve desse jeito? Bom, o senhor fulano de tal era um parente aqui, né, praticamente anônimo, né, nesse sentido que o autor não revela para nós. Essa designação não deve ser entendida como uma maneira amigável de identificar um indivíduo, o parente mais próximo, né? Não é mais ou menos aquela noção que a gente tem de, a gente não conhece o cara e fala, vem cá, é bem amigável, né, isso, né? Eu não sei o nome do cara, mas então eu falo, até falta de educação fora, né? Mas no Brasil você fala, o cara ouve e vem, né? É amigável isso. Aqui não é amigável isso, tá? Era um termo pejorativo até. A omissão acontece aqui, por que acontece? Provavelmente por um julgamento. Ele recusou suscitar o nome sobre a herança de seu parente favorecido. Isso era crime capital. O autor não coloca, não registrou, mas esse cara não merece nem ter o nome registrado naquela história. O cara não teve a coragem de suscitar a descendência. Ele foi egoísta. Eu não vou registrar nem o nome dele. Por isso que o escritor não registra, ele deixa aqui, né? Ou fulano de tal, para mostrar que esse fulano de tal, ele não era um homem honrado, do qual Deus queria que se lembrasse do nome dele. Isso acontece em outro momento lá no Novo Testamento, né? Lembra quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro? O Lázaro era um mendigo, o nome apareceu. Deus queria que se lembrassem do nome de Lázaro, mas do rico não aparece o nome. Então essa situação não é nova, ela acontece de novo, né, no Novo Testamento, dos autores omitirem, porque a ideia é justamente para transmitir para nós que esse homem não é um homem honrado, ele é egoísta. Nessa situação, o senhor fulano de tal só pensava em si mesmo. É interessante, você vai ler, principalmente quem tem outras traduções, é legal ver, para a NVI, fica mais claro para a gente isso aí, na NVI. Fica bem evidente que ele não queria, ele estava interessado nas terras. Olha, falou, você tem que casar, ele falou, a responsabilidade de casar esse negócio, né? Ele abriu mão, ele abdicou. E isso prova o egoísmo dele como ser humano, né? No que o senhor fulano de tal então estava interessado? Noemi, ela tinha o direito, que era viúva de Elimeleque, parente dele, tinha o direito sobre as terras do marido falecido. Apesar de não ter filhos, homens para cultivá-la, no entanto, ela poderia fazer isso, tá? Mas precisava de um resgate. Só o Ruth podia oferecer esse resgate. O cara tinha que casar com ela, com a Ruth. Tinha que casar com a Ruth para ter as terras. Ele falou, não quero. Não quero isso aí. Depois, durante muita conversa lá no portão, o senhor fulano de tal então mostrou o seu verdadeiro caráter. Ele falou, olha, eu não quero, né? Olha o versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Se comprasse a propriedade sem se casar com Ruth, ele sabia que a terra iria se tornar parte do seu patrimônio. Mas a Ruth também seria a responsabilidade dele, bem como Noemi. Ele fala, A questão, irmãos, que nós estamos lidando aqui é com um sentimento frio do ser humano, com o qual nós lidamos hoje em relacionamentos.
Tem muito relacionamento pautado no cálculo. Já viu isso? Muito casamento que vive sobre base de cálculo. E é calculado friamente. Filho, muitas vezes é assim. Tem um filmezinho brasileiro com Rasmussen, que ele fica rico, aí ele quebra. Alguém lembra? Também foi bem recente o filme. Já saiu dessa edição dele com isso. Lembra do economista do filme? O economista do filme, que é o colega do Leandro, do rico quebrado, ele tenta reestruturar a família do Leandro, do rico quebrado, enquanto que a dele, que vem toda equilibrada, a esposa morrendo de vontade de ter um filho, ele batia na calculadora e ele falava: não dá ainda para a gente ter um filho, um segundo filho, vamos esperar mais. O cara podre rico, morava do lado do rico quebrado. Ele contava, ele fazia a tabelinha da esposa, ele sabia os dias que a esposa estava fértil. Quando ela estava fértil, ele não tinha relação com ela, É muito interessante observar essa colocação do do autor ali do filme. Ele está retratando uma situação que acontece. Eu não estou falando aqui que a gente não deve ter organização. Não confunda uma coisa com a outra. Eu estou mostrando que às vezes nós abdicamos a felicidade por causa do nosso egoísmo. É esse ponto que eu estou tocando. Às vezes nós abrimos mão de felicidade plena para alimentar o nosso ego. Avalie o seu coração. É isso que o senhor fulano de tal está transmitindo para nós. Ele é o representante do egoísmo. E o que é pior aqui, que eu não ressaltei ainda e vou ressaltar agora para vocês. Quando ele fala: não, eu vou casar com a Ruth, ele simplesmente está fazendo só o aspecto econômico. Quer casar, pegar as terras, vou fazer o cálculo. Não é só isso não. Diante da lei de Deus, ele tinha obrigação, ele tinha que cumprir com a lei. Então, antes desse aspecto humano e físico do cálculo, vem um aspecto espiritual. Porque o levirato era lei, era obrigação. Ele tinha responsabilidade com o próximo dele. E ele atropela isso. Ele atropela tudo isso. Ele não tinha qualquer apreço pela graça recebida ou dada. Relembrando das parábolas de Jesus aqui, o parente mais próximo enterrou o seu talento, em vez de correr o risco de multiplicá-lo, É o que ele está fazendo aqui. Ele falou: peraí, se eu caso eu vou sofrer risco, então eu vou enterrar. Isso acontece lá no Novo Testamento, o cara faz isso. Muitas vezes nós agimos assim também, irmãos. Muitas vezes. Ele era mundano, mesmo estando dentro do povo de Deus, no contexto do povo de Deus. Aí quando você fala sobre mundanismo hoje, principalmente para casamento, é um problema sério, Um problema sério. Tem muito cristão que é mundano, contrário ao casamento. Eu estou tocando no aspecto do casamento, mas você pode ampliar isso para várias outras áreas da vida. Então, pastor, o que é mundano, pastor? Explica esse negócio aí, Que sempre teve essa expressão, mundano e o crente, mundano da igreja. O que é mundanismo, irmão? Mundanismo, segundo as Escrituras, é você pensar contrário às propostas do Senhor nas Escrituras. É amar mais as coisas fora de Deus, em que se rebelam contra Deus e se deixar guiar por essas coisas, do que amar a Deus e sua lei. Isso é ser mundano.
ter um carro, televisão, vestir uma roupa, a roupa que está na moda, isso não é mundanismo. Mundanismo é você amar o mundo e se deixar guiar por ele em detrimento da lei do Senhor. Aquela perguntinha básica que eu sempre faço para vocês: qual é o compromisso do seu coração? Esse senhor fulano de tal estava comprometido com o mundo dele. Ele não olhou para uma Ruth e para uma órfã que estavam desamparadas e teve graça e misericórdia para com elas. Estavam passando fome, não tinham marido, não tinham filhos. No contexto estrutural daquele tempo, duas mulheres sem marido, sem filhos, estavam fadadas à escravidão e à pobreza e à miséria. É isso que está em jogo aqui. Ele não olhou para a lei de Deus que ordenava a ele, para que ele assumisse a responsabilidade para aquelas mulheres se casar com uma delas e assumir as terras e cultivar as terras. Ele não olhou para a lei de Deus e falou: eu vou obedecer. Ele fez um cálculo, falou: eu vou perder mais do que ganhar, então eu não quero. Esse homem não fez o que a lei exigia. Pelo contrário, ele caminhou debaixo, do que ele podia. Porque a lei permitia ele usar aquilo, mas tinha que ter uma motivação justa para isso. E pelo que o texto nos apresenta aqui, não houve uma motivação justa. Houve apenas o egoísmo de falar: eu não vou me comprometer com isso, eu não vou me enrolar com esse negócio, não. Não houve uma argumentação: olha, eu não vou por causa disso, aquilo, outro. Tem muito cristão desse jeito nos nossos dias. Tem muita gente desse jeito nos nossos dias. Olha, pastor, eu não mato, eu não roubo, e está tudo certo. Ele joga com o regulamento, bate o braço, mas o coraçãozinho dele está longe. O casamento dele não é tocado pela palavra do Senhor. O trabalho dele não é tocado pela palavra do Senhor. A conduta dele não é tocada pela palavra do Senhor. A postura dele diante da sociedade não é tocada. É um mundanismo no coração do Senhor. Não há mudança. Todos nós somos tentados a pensar e agir como o senhor fulano. Olha para ele e fala assim: esse cara, eu e você somos tentados e pensamos muitas vezes como o senhor fulano de tal. Muitos dias. Nós decidimos o que é melhor para nós, o que é conveniente para nós. Mas existe um outro personagem, que é o Boaz, o resgatador, honesto, claro. Quem que ele é? A figura de quem aqui nesse livro? Jesus Cristo. Boaz é a figura central do livro de Ruth, no aspecto humano. No aspecto todo é Deus, mas no aspecto figurativo aqui, Boaz é uma figura importante e proeminente para nós no livro. Nesse aspecto, que nesse bloco que nós vamos ler aqui, o que nós lemos, Boaz vai nos mostrar aqui clareza, honestidade, interesse em resgatar. Jesus Cristo é assim: claro, honesto e resgata o ser humano. Vamos pensar agora. Nós vamos observar lá no capítulo 3, 2, Boaz se afeiçoando com relação a Ruth. Ele se interessa por ela. Ele era um homem rico, ele era um homem piedoso, legalmente qualificado, porque ele é o segundo na escala aí para resgatar a família, Seu amor por Ruth é manifestado em outras oportunidades. A gente observa isso lendo o livro. O livro é pequenininho, tem interesse de ler o livro de Ruth, é bem legal. Ruth
faz um pedido formal de casamento a Boaz, né? E ele resolve acatar e ele vai correr atrás para resolver a situação. E essa tratativa aqui no capítulo 4 é justamente ele resolver a situação para casar com Ruth, né? E nós vamos ver pelo menos algumas evidências em Boaz que eu quero pensar com você, né? E eu quero que você, homem, se atente para Boaz nesse momento, e você, mulher, também, tá? Se você já está casado, é importante observar o que Boaz vai nos ensinar aqui. Se você não está casado e quer se casar, preste atenção nisso aqui. São qualificações importantes para um marido ou para uma esposa também. Olha uma coisa que Boaz tem aqui. Ele tem pressa. Ele tem pressa. Noemi sabia que Boaz se empenharia o máximo. Por isso, ela tivera 3 vezes com ele, né? Boaz é um homem decidido e resolvido. Ele tem pressa de agir. Ele não adia aquela decisão importante de sua vida. Sabe que ele vai lá para o portão e ele fica esperando. O fulano de tal passa, vem cá, é agora. Aí ele já reúne as testemunhas, coloca lá diante do resgatador e fala: vamos conversar? Vamos renegociar? Ele tem pressa, está decidido em agir, né? Ele não adia a decisão. Se é para extrair o sentido, ele então é alguém que tem interesse. Ele tem interesse. Vamos pensar nas aplicações? Quer casar? Procure casar com quem tem interesse em você. Tanto para homem quanto para mulher. Está casado? Marido e mulher. Tem decisões que tem que ter ação. E Boaz nos ensina isso, tá? Então, ele está interessado em desenrolar a situação, desembaraçar todas as pendências para consumar o seu projeto de casamento. É uma evidência que a gente destaca aqui, olhando para Boaz. Aí, principalmente no versículo 1 e 2. Uma segunda evidência: Boaz tem compromisso com a justiça. O portão da cidade era não apenas a entrada oficial da cidade, mas um lugar jurídico, onde as questões legais eram resolvidas naquele tempo. Ele vai para lá, tá, para resolver a sua situação diante da justiça. Pensando no aspecto como cristão, nós temos que ter compromisso com a justiça. Muitas vezes nós fugimos disso. Não podemos. Por mais doloroso que seja, precisamos enfrentar a justiça, tá? Boaz estava ali no portão da cidade para tratar legalmente do assunto. Ele quer se casar-se. Ele precisava remir Noemi e casar-se com Ruth. Ele vai para o portão, porque o portão é um lugar de justiça da cidade. Uma outra coisa que a gente aprende com Boaz, com outra evidência, que ele é prudente. Boaz não vai sozinho conversar com outro parente Noemi, mas convida 10 anciãos para serem testemunhas da conversa. Clareza. Ele estava comprometido com a clareza. Boaz tem integridade. Boaz não só nega informação, ele esconde. Ele deixa claro para o outro parente: você tem oportunidade, vai lá e faz. Tá? Vai lá e faz. Boaz tem sabedoria. Boaz demonstra tato na forma de apresentar a situação ao concorrente. Ele apresentou o assunto em 2 etapas. Ele colocou primeiro o resgate das terras e só depois ele revelou que havia uma mulher para o cara casar. Ele foi estratégico. Ele foi estratégico, né? Sabedoria, né? O sentido aqui do texto é isso: sabedoria, tá? E Boaz tem zelo, tá? A decisão de resgatar a terra de Noemi tem 2 procedimentos legais: a desistência do outro, tá? E Boaz também tinha que transferir a propriedade para si. Ele tem zelo por isso. Nos nossos dias nós precisamos ter zelo e compromisso, tá? Bom, irmãos, tudo isso, tá? Como é que eu aplico isso para as nossas vidas? Bom, eu vou te fazer uma pergunta: com qual desses 2 homens vocês parecem?
hoje, ao olhar na sua vida, vocês parecem com o senhor fulano de tal? Negligente, mundano, mais preocupado consigo do que com o outro, mais interessado em satisfazer a si mesmo do que a Deus e a sua lei. Se você se parece com esses, com o senhor fulano de tal, se o seu casamento está todo estruturado por causa do egoísmo, da falta de zelo, da falta de sabedoria, deixando claramente aqui que você se parece muito com o senhor fulano de tal, eu tenho uma boa notícia para você. É que existe um resgatador para a sua vida também. Alguém que pode restaurar a sua vida. Que é claro, honesto, íntegro, sábio, salvador. E é Jesus Cristo. Se o seu casamento, se a sua vida pessoal, se a sua vida social, por que não falar agora no momento de crise nosso, né? Se sua vida econômica te desestruturou, eu quero dizer para você que existe saída, e é Jesus Cristo. Lembra-se do que eu disse, que uma das evidências do livro de Ruth é mostrar que nenhum sucesso é para sempre e nenhuma derrota é final. Talvez você tenha entrado nessa igreja nesta noite com esse sentimento: acabou para mim, não dá mais. Talvez você tenha olhado para o senhor fulano de tal e pensar: poxa, eu sou igualzinho esse cara, egoísta, preocupado só comigo, nada interessado, burlo a lei do Senhor, passo por cima dela, jogo o regulamento debaixo do braço o tempo todo, faço o mínimo possível. Tem resgate na sua vida. Entrega seu coração para Jesus Cristo. Porque esse Jesus, a Bíblia diz que ele é noivo. O Boaz estava propondo aqui. E a sua noiva é a igreja que crê. É você que crê em Jesus Cristo. Somos nós que cremos em Jesus Cristo. Somos essa noiva. Quando compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo, cremos nele como Senhor das nossas vidas, ele faz como Boaz fez. Ele se interessa, ele se entrega, ele corre atrás. Jesus Cristo fez isso, irmãos. Ele morreu por nós. Ele isso, irmãos. E para modificar todas as nossas histórias, para restaurar tudo que está quebrado, ele pode fazer isso, porque ele é o Deus do impossível. É o mesmo Deus do impossível desse livro aqui. Essa é uma coisa que eu gosto na história de Ruth, é que o nome de Deus não aparece com tanta clareza, aparece uma vez só, mas o tempo todo você observa ele regendo a história, coordenando a história. É aquele pintor que não se destaca, mas o quadro aparece. Assim é Deus. Às vezes está tudo inuviado, tudo muito escuro, nebuloso, tempestuoso. Essa é aquela hora em que a gente reconhece as nossas limitações, a nossa impotência, se prostra diante dele e se rende perante ele. Eu quero te convidar a fazer isso essa noite. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para esse Cristo, para que ele te resgate.